Em 2017, o psicanalista Leopoldo Nozek, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, levou até a presidente da IPA, Virginia Unger, a ideia de se criar um grupo de trabalho para dar voz e ouvidos às gerações mais jovens de psicanalistas e assim estimular a participação desses jovens em nossas instituições. O grupo de trabalho Think Tank sobre o futuro da psicanálise da IPA foi então indicado por Virginia Unger durante o Congresso de Buenos Aires da IPA. E assim o Think Tank foi constituído e começou a pensar em maneiras de ouvir jovens psicanalistas e acolher suas contribuições à psicanálise. Esta divulgação tem o apoio da Federação Brasileira de Psicanálise, a FEBRAPS. Você poderá assistir outras entrevistas acessando o canal da FEBRAPS no YouTube. Este vídeo faz parte do Think Tank da IPA, em que nós estamos tentando estimular os psicanalistas, principalmente os psicanalistas mais jovens, a pensarem na psicanálise hoje e como essa psicanálise vai ser no futuro. A ideia é que um analista mais velho, um analista sênior, possa conversar com um analista mais jovem, um analista da outra geração, para que nessa conversa nós possamos levantar alguns dos aspectos que interessam ao Think Tank. A Marielle é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Você poderia nos contar um pouquinho sobre o que você achou da tua formação, os pontos fortes, os pontos fracos, ou qual seria a formação que você sonharia no futuro? Eu tive uma experiência que para mim foi bastante significativa na minha formação. Eu continuo fazendo na Sociedade de São Paulo e fui um ano para Barcelona. Morei um ano no meio da minha formação em Barcelona e fiz alguns seminários no Instituto de lá. E isso foi muito interessante para eu ter uma visão de como são diferentes os institutos. Porque a Sociedade de São Paulo, pelo que eu sei, eu acho que a de São Paulo e algumas de Buenos Aires são uma das maiores do mundo. Barcelona é um instituto que eu acho que tem 30, 40, 50 pessoas ao todo. Eu acho que tem 10 pessoas fazendo a formação. Isso muda muito a característica de toda a sua formação. Então, nesse sentido, depois que eu descobri isso, eu passei a achar muito valioso o que a gente tem aqui em São Paulo, no sentido da pluralidade. Porque como é muita gente, tem muitas opções. Se você quiser estudar Lacan, vai ter grupo que vai estudar Lacan, vai ter gente que para estudar Bion, para estudar Winnicott, para estudar outros autores contemporâneos. Se você quiser estudar estética, arte, e essa opção é uma coisa que eu descobri depois de que não é comum. Você sabe que São Paulo, Buenos Aires são exceções. Sim. A grande maioria das sociedades são pequenas. Talvez você esteja abrindo para um futuro em que a formação possa ser mais globalizada, em que os candidatos possam frequentar várias sociedades, em que haja uma troca, um intercâmbio maior entre candidatos e entre as sociedades, né? Quando eu fui para Barcelona, eu passei a fazer parte do comitê executivo da IPSO. A IPSO, para quem não sabe, é a organização dos candidatos, como se fosse o correspondente da IPA, só que para as pessoas que estão em formação. E estando na Europa, estando na IPSO, eu participei um pouco de coisas menores, colóquios no Instituto de Londres, convivendo com colegas de outros países. Isso para mim foi muito interessante, principalmente para valorizar bastante o que a gente tem em São Paulo, no sentido aí da questão da autonomia. Você levanta um ponto importante, a valorização da autonomia, mas existem sociedades em que realmente o candidato não pode sequer publicar um trabalho sem autorização da sociedade. Eu fiquei surpreso. A IPA, ela respeita a autonomia de cada sociedade, mas eu penso que esse nosso trabalho, como tantos outros, faz com que as sociedades se conheçam. E esse intercâmbio entre os candidatos que vão ser os futuros coordenadores, diretores das sociedades, poderá fazer com que essas trocas de experiências enriquecessem, né? Há várias possibilidades. Mas antes de falar sobre o futuro, fala um pouquinho mais sobre a tua formação,
Talvez agora os pontos fracos, o que você mudaria? Eu acho que tem uma discussão aí, que não é minha, né, mas que já está muito até madura em relação à quantidade, frequência de sessões na análise didática e quantidade de tempo. Essa é uma questão que eu acho que sempre é discutida, e eu discutia isso muito na minha análise, com a minha analista, falando o quanto que a instituição delimita coisas dentro da dupla analítica. Não tenho esse questionamento por acreditar que a análise de alta frequência é fundamental na formação. Só que como isso vai ser feito, eu acho que é uma questão a se perguntar. Eu acho que isso coloca na relação analítica um atravessamento institucional que precisa ser pensado. E a minha impressão, aí pensando no que eu vi de colegas no Instituto de Barcelona, e entendendo que existem lugares em que as pessoas em formação ficam num lugar extremamente submetido, no sentido de alunos, vocês não podem dizer nada até sei lá quando, né? Isso me faz pensar que dependendo da singularidade de cada sujeito que está em formação, ele pode não se permitir nem se perguntar sobre isso. Então eu acho que a questão precisa ser conversado, inclusive na análise. Eu tenho vivenciado uma democratização nas instituições, uma abertura. Possivelmente, anos atrás, nós não estaríamos fazendo essa entrevista, porque um didata não se dignaria a ouvir um candidato, e o candidato provavelmente ficaria tão inibido que só responderia aquilo que ele imagina que o didata quer ouvir. E isso mudou muito, e eu acho que tem a ver com as mudanças culturais, mas também com vários colegas, né, que foram assumindo as instituições. Agora, nós estamos vendo no mundo todo fechamentos, fanatismos. Por isso que eu brinquei se nós teremos psicanálise no futuro. Eu espero que sim, mas a psicanálise pode ser uma área também de luta contra os fanatismos, as certezas totais, né? Você poderia sonhar como você sonharia uma formação no futuro? Ou o que você mudaria em relação à formação atual? Para mim, a coisa mais importante da formação é que precisa se discutir o preço da análise didática. Isso, para mim, é assim, o ponto básico. Questão de seminário teórico, supervisão, tudo isso eu acho que é menor. Eu acho que o valor da análise didática é o que coloca questões muito graves, né, para quem para quem busca e para quem termina, e para a psicanálise filiar dos institutos da IPA. Eu concordo com você. Eu acho, inclusive, que isso dificulta que analistas mais jovens comecem a formação e impede que pessoas brilhantes, que não têm recursos, possam sequer sonhar com a formação psicanalítica. Então está aí o desafio para vocês. E um outro problema, assim como impede gente capaz e que poderia fazer um percurso, né, brilhante dentro da psicanálise, oferece a possibilidade de pessoas muito pouco capazes de entrar, pela questão financeira. É verdade. Então eu acho que tem... impede-se isso, há uma seleção financeira. Eu sei que a IPA já tem bolsas para candidatos, né? São bolsas que têm ajudado alguns candidatos, mas são bolsas curtas, elas não duram mais que um ano. Talvez seja o início, né? E eles vão ter que pagar depois, né? Depois de formados. Alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu estava fazendo parte da AMF, Associação de Membros Filiados, que é a organização dos candidatos de São Paulo, e uma das jornadas que a gente fez foi pensar o preço da análise didática. Sim. Eu, como estava na IPS, naquele momento fiz um levantamento dos valores da análise no mundo. Isso está publicado no jornal. É interessante de ver quanto custa a sessão de análise. A gente fez em dólar na época, convertido para ter uma certa tabela, né? São Paulo é um dos lugares mais caros do mundo para se fazer análise. Canadá, eu sei que é um lugar em que é completamente gratuito, né? Nós temos os sistemas públicos, os sistemas de saúde, né, financiando também, Canadá, ou Alemanha, né? Você sabe que os analistas didatas de São Paulo criaram também uma força-tarefa, e há um grupo de analistas que se
dispõe a oferecer preços mais baratos. Isso foi o que saiu dessa jornada. E foi uma conversa e aí a gente pensando assim, não, mas então a gente, vocês, nós temos que nos responsabilizar por fazer ser possível para que pessoas que não tenham esse valor mensal para poder pagar, que possam entrar. O que você está propondo, de alguma forma, é uma formação mais globalizada, que de alguma forma já está correto, né? Nos congressos. E não só isso, a IPSO tem um programa que é muito interessante, que é de intercâmbio. Isso. De você poder ir e alguma pessoa vai te receber e você vai poder participar de seminários clínicos. Não sei, parece que a maioria dos candidatos não sabe muito bem o que é a IPSO. Parece que a questão da política, da participação dos analistas na política institucional, na sociedade, nos institutos, nas entidades regionais e na IPA, parece que há um grupo muito grande de analistas que não se interessa por isso e acha que isso não é necessário, às vezes até um certo desprezo, e acham que o que importa mesmo é o que acontece na sala de análise. Eu acho que as pessoas já entram assim. Acho que tem gente que entra já com algumas visões em que o psicanalista tem uma função política, é um sujeito que está presente no mundo dele. E acho que tem pessoas que entram com outra ideia, de que a psicanálise é esse lugar muito reservado da subjetividade, como se fosse excluída do que acontece lá fora. Acho que esse pode ser um problema que pode ser tentado se solucionar com alguma coisa dentro da formação. Não sei, poderia ter um seminário de psicanálise política para se discutir isso, no âmbito geral. Mas eu acho que tem muita gente que se nega a participar politicamente do Instituto.